Olá, seja muito bem-vindo. Terceira aula desse bloco incrível da Elohut do Mashiach, né? A natureza do Messias e a divindade de Jesus. Então hoje nós vamos falar das características do Filho no Tanar. Nós já explicamos o que é o Tanar, mas não custa, né? A gente fazer uma... Talvez você passou correndo, não ouviu a explicação sobre o que é o Tanar, que quando eu falei sobre isso, eu disse que era o termo que eu iria usar para descrever o Velho Testamento, que é um termo que eu não gosto, de verdade não gosto, tem as suas implicações filosóficas, né? Porque é Velho Testamento, eu já dei essa explicação para vocês, mas o Tanar é o acróstico de Torá, Neviim, né? Que é profetas, e Ketuvim, que é escritos. Então, o que muitos chamam de Velho Testamento, o nome correto é Tanar, né? Ou podemos dizer o primeiro pacto, ou o primeiro testamento, ou a primeira aliança. Mas o termo correto é Tanar, e vamos lá para as características do Filho no Tanar. Abre a sua Bíblia ou acompanhe com a gente aqui nos slides. Não se esqueça, caderno sempre à mão, aquele seu amigo dessa jornada de aprendizado. Caderno sempre à mão, caneta, anote, que ele faça resumos, leia, releia. É sobre o seu aprendizado, é sobre a eternidade, a sua eternidade que nós estamos tratando. Quando você estiver bem fundamentado sobre a rocha, nenhum vento, nenhuma tempestade, nenhuma onda vai poder te arrancar deste lugar. Os ventos de doutrina não vão poder roubar a fé que você carrega e a consistência da instrução de Jesus no seu coração. Amém? Então, vamos lá, Salmo 2, verso de número 6. Diz o seguinte, nós vamos ler 6, 7, 8, nós vamos ler alguns textos do Salmo 2, que é um texto extremamente messiânico. Eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, o meu monte santo. Falarei o decreto de Yahvé, de Adonai. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Né? Esse gerar aqui, querido, no hebraico é yalod, que é dar à luz. Então, quando Jesus gera, Jesus não ser criado, o termo é como se Deus tivesse dado à luz. Por quê? Porque ele é uma emanação do Eterno. Ele saiu do próprio Deus, ele é o próprio Deus. Ok? Pede-me, versículo 8, e eu te darei as nações por heranças e as extremidades da terra por sua possessão. Tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Verso 10. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixai-vos instruir, ó juízes da terra. Servi a Adonai com temor, regozijai-vos com tremor. Beijai o filho. Presta muita atenção, querido. Nós vamos, dentro dessa aula, nós vamos discorrer muito sobre esse conceito de beijar o filho, que o salmista escreve aqui no versículo de número 12. Né? Como que começa aqui no verso 6, né? Só para a gente voltar aqui, no verso 6, não, no verso 7, ele vai dizer, falarei sobre o decreto de Adonai. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, no verso de número 12, ele fala, beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então, o grande estudioso Matsudato David, né, ensina que o Salmo fala sobre o Mashiach. Eu lhe darei o que está registrado no livro, o qual Deus me disse, tu és o meu filho. Já que Israel é considerado filho primogênito, o rei que representa toda a nação também recebe esse nome. O trono do Mashiach será colocado em Sião. O que é esse material? O que o Matsudato David está dizendo a respeito desse texto de Salmo 2?
está dizendo que ele é um texto extremamente messiânico, é sobre o Messias que ele fala, ok? Avraham ibn Ezra era um judeu ultra-ortodoxo, né, e um estudioso, e ele encontrou Jesus como seu Messias. Olha o que ele diz sobre esses textos. Ele diz o seguinte: escreve que servir a Yahvé, né, no versículo 11, refere-se, né, a servir a Adonai, refere sobre Adonai. Beijar o filho, versículo 12, refere-se ao Mashiach. Então o que ele está dizendo? Que no versículo 11 é uma referência ao Criador, né, ao Deus, né, invisível, ao Ensof, mas que beijar o filho é uma referência à sua manifestação, à sua referência do Messias. Ou seja, Ibn Ezra afirma que a tradução correta é beijar o filho e diz claramente que o filho de Yahvé é o Mashiach. O rabino David Kinry concorda com Ibn dizendo que o filho citado em Salmo 2 é o Messias. Vai guardando essas informações, querido, porque isso vai ser precioso para você no decorrer dessas aulas. O argumento antimissionário. Eu vou citar para vocês a nossa defesa, mas também vou citar para vocês o que você vai ouvir, ok? Então tem um argumento antimissionário sobre esse texto. Dizem os antimissionários que a tradução correta do Salmo 2,12 não é beijar o filho, mas sim buscar a pureza. E, portanto, o texto não é messiânico. Ou seja, aonde está escrito beijai o filho, seria busque a pureza, né? O verso 12 começa com a palavra nashok, que significa beijar, no sentido de afeição, de ser obediente e submisso, de referência e adoração. Então não tem nada a ver, querido, o escrito original, a palavra nashok, que é beijar, é como começa. Eu fiz questão de colocar ela aqui dentro das letras hebraicas. Caso você tenha curiosidade e acesso, pesquisa na Bíblia hebraica e você vai ver que o verso 12, ele vai estar dizendo exatamente a palavra igualzinho. Eu coloquei aqui com Nun, Shem e Kuf, para que você possa perceber que não tem nada a ver com buscar a pureza, tem a ver com ser obediente. Ou seja, se a gente puder parafrasear o verso 12, né, como nós faríamos? Seja obediente, seja submisso, tenha reverência, adore ao Filho. Ou seja, o Salmo 2, verso 12 está dizendo, adore a Jesus. Eu tenho ouvido, queridos, com muita tristeza no meu coração, as pessoas dizendo, não, você não pode adorar Jesus, a adoração é só para Yahvé. Tem um texto que rodou muito, um vídeo, e rodou muito no YouTube, um homem árabe pressionando uma jovem, eu sinceramente não me lembro, faz anos esse texto, tá? Esse vídeo, então não pergunte aqui nos comentários qual é o vídeo, porque eu não me lembro de verdade, mas ele diz, prova para mim que Jesus pode ser adorado, que Jesus disse para adorá-lo, que eu também vou crer em Jesus. Ela não tinha resposta. Mas aqui o Salmo 2, verso 12 está dizendo, está afirmando. É o quê? É imperativo, querido, é beije o filho. Não está dizendo, se você quiser. Não. Não é condicional, é imperativo. O verbo está no imperativo. Ou seja, seja obediente, seja submisso, tenha reverência, tenha afeição, adore, é uma ordem, não é apenas não, eu posso adorar Jesus, não, o que o Salmo 2,12 está dizendo, ele está dando um comando para nós, para que nós adoremos ao Filho, adoremos ao Messias, que nós sabemos que o Messias é Jesus. Amém? Vamos aos escritos dos sábios. O que os sábios escreveram sobre esse texto, né, de Salmo 2? O que eles escreveram
sobre a Elohut do Mashiach, sobre a divindade do Messias. O Talmud Sukkah, no Tratado 52, diz: nossos rabinos ensinam, o santo bendito seja ele, dirá ao Mashiach, filho de Davi, peça-me qualquer coisa e eu lhe darei. Como foi dito, eu farei o decreto, hoje eu te gerei, pede-me e te darei as nações por tua herança. Olha o que o Midrash Rabbah e o Bereshit Rabbah vão dizer. O Rabino Yohanan diz: 3 pessoas foram convidadas a pedir algo para Deus, né? A saber, Salomão, né? 1 Reis 3:5, Acaz, em Isaías 7:11, e o rei Messias, no Salmo 2:8. Né? O Pirkei Avot é um material que eu amo, né? Pirkei Avot é a ética, Pirkei é ética. Então, no material que chama Ética dos Pais, uso muito, inclusive, esse material, né? Que é o Pirkei Avot. O Rabino Eliezer, na seção 28, ele diz o seguinte: todas as nações serão reunidas para lutarem com o filho de Davi. Como se diz, os reis da terra se levantam. Né? Salmo 2:2. Olha esse texto aqui, pessoal, preste atenção no que o Pirkei... É interessante a gente dizer que o Pirkei Avot é um material muito antigo, querido. Ele é anterior ao Messias, não é material novo, ok? Esses tratados, o Talmud Sukkah, eu sei que tem Talmuds mais recentes, os Midrash, são materiais muito antigos, certo? E aqui ele está dizendo que os reis da terra lutarão ao lado do filho de Davi. Querido, diante de quem os reis da terra se prostrarão? Filipenses 2, nós lemos o texto. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, os reis da terra se prostrarão diante do Mashiach e lutarão com ele. É aqui o filho de Davi. Todos devem adorar o Messias. Então, Salmo 2:12 quer dizer que todos devem beijar, reverenciar, obedecer o Filho, o Messias, para que ele não se ire e a pessoa não pereça no caminho. Bem-aventurados todos aqueles que buscam refúgio no Messias. João 3:36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não obedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Elohim permanecerá sobre ele. Entenda isso, querido. Olha o que é que João escreve vamos dizer, em referência, né, direta a esse texto. Quem não obedece ao Filho, o que é esse obedecer? Não é a palavra que está escrito lá, não faz parte do mesmo processo da adoração, não é um dos significados de Nashok? Não é isso? Então, o que está dizendo? O que João está escrevendo sobre essa referência? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Beleza. E aquele que não obedece, ou aquele que não beija o Filho, aquele que não presta referência, aquele que não obedece ao Filho, não verá a vida. Mas a ira de Elohim permanece sobre ele. A palavra sagat, né, que significa adoração, porque muitas pessoas vão dizer o seguinte: que não pode adorar a Deus e tal, não está escrito isso nas Escrituras. Vamos lá, vamos provar isso. Na Brit Hadashah, né, que na nova aliança, Brit Hadashah é aliança renovada, em aramaico é clara ao demonstrar que Yeshua recebeu adoração, extraindo daí que o Messias é o próprio Adonai, porque somente este pode ser adorado. Jesus, querido, ele não saiu por aí dizendo: ei, me adorem, vem aqui, me adorem, eu sou o Messias. Não, por quê? Porque, segundo, querido, a tradição do povo hebreu, isso está nos Talmuds, né? Está no Talmud.
Se alguém dissesse que era o Messias, ele era um mentiroso. Então, quando você lê, por exemplo, o capítulo 10 de João, no verso 22, você vai dizer, a partir do verso 22, você vai ler algo interessante. Eu estou gravando essa aula hoje no dia 1º de dezembro de 2021. E nós estamos exatamente no terceiro dia da festa de Hanukkah, que é a festa ligada exatamente com o texto de João 10, né? A partir do verso 22. Ou seja, há 2000 anos atrás, se nós estivéssemos lá em Jerusalém, estaríamos encontrando Jesus nesse mesmo dia. Isso seria incrível, né? Mas vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: se tu és verdadeiramente o Messias, diga para nós. Jesus estava no templo, a Bíblia diz ali no pátio de Salomão, né, para a festa de Hanukkah. E aí os fariseus e saduceus chegam para ele e dizem: quanto tempo você vai nos manter nesse não segredo, nesse mistério? Se tu és o Messias, diga para nós. Ele diz: se eu disser, vocês não acreditarem em mim. Por quê? Porque o Talmud dizia isso. Porque se ele dissesse que era o Messias, ele estava em descrédito. Mas o que ele vai dizer? As obras que eu faço testificam quem eu sou. Porque o Messias, querido, precisaria ser reconhecido pelas obras que ele praticava. É por isso que muitos, historicamente falando, mais de 1/3 do povo judeu creu naquela época que Jesus era o Messias. Então, querido, Jesus ele não saía nas ruas dizendo: eu sou o Messias, venha, se prostre diante de mim. Mas quando ele recebeu a adoração, ele não disse: não me adore. Não me adore. Se lembra quando, no texto de Daniel, quando Daniel se prostra diante do anjo para adorá-lo, qual é a resposta desse anjo? Ele diz: ei, não me adore. Eu sou um conservo seu. Eu estou aqui para te servir mediante o propósito de Adonai. Mas quando Jesus foi adorado, ele recebeu a adoração. Ele não disse como aquele anjo disse: não me adore, eu sou aqui um servo seu. Por quê? Porque o anjo, ele não é Adonai. Um ser celestial, ele não é uma manifestação do Eterno, é um ser criado pelo Eterno. Mas Jesus não. Jesus é o próprio Eterno, ele é o próprio Adonai. Então ele pode receber e deve receber adoração. E é sobre isso que nós estamos falando. Que Jesus ele pode e deve ser adorado. Beijai o Filho. Então vamos entender essa palavra. Porque há pouco tempo eu estava falando sobre isso e uma pessoa fez um comentário, né, e usando alguns textos gregos, né, para contrariar ao que eu tinha dito, e eu disse: cara, com essa estrutura que você está colocando, você não consegue provar nada. A Bíblia diz que Jesus recebeu a adoração. E a palavra adoração é sagad, que nesse texto principalmente é sagad, do aramaico. Então, com efeito, em aramaico, o verbo sagad, né, na Brit Hadashah, o verbo sagad aparece sempre relacionado à adoração a Adonai. Então, dentro da nova aliança, querido, toda vez que essa palavra sagad aparece, ela está direcionada, está diretamente ligada em adorar a Deus, adorar ao Eterno. Mateus 4,10 e Lucas 4,8, que é um texto, né, sinótico, diz o seguinte: adore a Adonai, seu Elohim, e sirva somente a Ele. A palavra aqui é o quê? Sagad. João 4, 19 e 24 diz: adorar ao Pai através da Ruach, né, do Espírito e da verdade. Fica claro, querido, fica claro através desses textos que a adoração é destinada a quem? A adoração é destinada a Adonai. A palavra sagad está direcionada a adorar o Eterno. Amém?
Então vamos lá, agora vamos desenvolver esse raciocínio, linkando essa adoração à pessoa de Jesus, né? Na Brit Hadashah, o verbo sagad é usado em relação a Yeshua, ou seja, o Mashiach foi adorado, tornando o raciocínio bastante simples. 1. Os escritores disseram que apenas Adonai pode ser adorado. Eu li os textos aqui para você. Os mesmos escritores mencionam que Yeshua foi adorado, que Jesus foi adorado. E 3, logo, Yeshua é Adonai. Vamos entender, querido, a mente dos escritores da Nova Aliança? Alguns textos que eu li para vocês aqui dizem que que a adoração deve ser dada somente a Adonai, somente ao Eterno, somente a Deus. Os mesmos escritores dizem que Jesus recebeu a adoração. A palavra, querido, nos escritos originais no aramaico é a mesma, sagad. Então Jesus, ele foi adorado. Por quê? Porque ele é o próprio Adonai. Ok? Mateus 2, acompanhe na sua Bíblia, né, ou acompanhe aqui no slide comigo, 2, versículo 11. Entrando na casa, viram um menino com Miriam, sua mãe, e prostrando-se, na verdade, o adoraram. O verbo aqui, querido, não é prestar. Algumas pessoas dizem, não, aqui o texto está falando que é prestaram reverências. Negativo. O verbo aqui é sagad. Sagad em aramaico é adoração. É o mesmo nashok, lá do texto 2:12 dos Salmos, que diz sobre beijar o filho, sobre ser obediente a ele, sobre honrar o filho. Entende? A adoração. Então, quando os magos que vieram e viram o menino, eles se prostraram diante dele. E Miriam, Maria, não os repreendeu. Por quê? Porque ela ouviu do anjo que ela receberia o próprio Deus dentro do seu ventre. Ela sabia quem Jesus era. Ela sabia quem ele era. Então ela permitiu a adoração. Entende? Mateus 14, 31, 34. Imediatamente estendeu Yeshua a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Esse é o texto, né, que Pedro anda sobre as águas. E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és o filho de Elohim. Lembra 4K 246, que nós já falamos na aula anterior? Eles não apenas adoraram, mas disseram: tu és verdadeiramente o filho de Elohim. A palavra aqui, querida, é sagad. Não é prestar reverência, não é falar uau, muito obrigado, né? Não é você ser grato, não. Aqui é adoração. Jesus os repreendeu, querido, por ter adorado? Jesus falou para os seus discípulos: não me adorem, adorem apenas Adonai? Não, não falou. Por quê? Porque ele é o próprio Adonai. Ele tinha consciência disso. Ok? Mateus 28, versículo de número 9. E eis que Yeshua lhes veio ao encontro, dizendo: Shalom Aleichem, né? Paz esteja com vocês. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. O texto aqui, posterior à ressurreição, Jesus recebe a adoração, não repreende as pessoas que o adoram. Por quê? Porque é digno adorá-lo, é correto adorar a Jesus. O próprio Jesus recebe a adoração, ele mesmo recebe a adoração e não repreende os seus adoradores. Por quê? Porque ele é digno de recebê-la. Mateus 28, 17 diz: quando o viram, adoraram. Mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram e não o adoraram. Mas aqueles que não duvidaram, o adoraram. A palavra para todas essas aqui adorações aqui, que nós lemos nesse texto, é sagad, querido. Não tem nada a ver com reverência, não tem nada a ver com honrar por um feito, né?
ou estar feliz ou grato, como muitos querem dizer. Aqui é no original, querido. Nós estamos falando aqui do texto no original. A palavra é sagad, e sagad significa exclusivamente adoração. A mesma palavra que é usada para adorar ao Eterno. E Yeshua é Yud-Re, Vav-Re, pelo fato de receber adoração. Ok, queridos? Então, não se deixe enganar. E se você acha que concluímos aqui essa aula, você está muito enganado. Porque nós estamos só começando. Tem muita coisa ainda para você. Então, ative aí o seu senso de curiosidade, de aprendizado. Aumente a sua fome pelo conhecimento correto, sempre seguindo aquele lema: quem aprende correto, pratica correto, e vamos juntos rumo a uma fé descomplicada.